Dando continuidade ao nosso estudo Céu e Inferno, nós estamos na primeira parte do capítulo 4, que fala O Inferno. O título é O Inferno. E o subtítulo é Intuição das Penas Futuras. Então vamos ver aqui um trechozinho que Allan Kardec nos traz, para que a gente possa desenvolver o raciocínio, para que nós possamos entender um pouquinho em relação ao que é esse negócio de inferno. Já fui falar do céu, e agora, dentro do título Inferno, a gente vai ver o subtítulo Intuição das Penas Futuras. Então começa Allan Kardec dizendo o seguinte: desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Então a gente entende que Deus, quando nos criou, criou-nos simples e ignorantes. Isso todo espírita que estuda um pouquinho sabe. Não é ir à casa espírita dizer que é espírita. Espírita é aquele que estuda, é aquele que procura se esclarecer diante da vida, diante de tudo aquilo que a gente precisa aprender para viver bem. E viver bem não é viver bem aquinhoado. Não, viver bem é você entender o mecanismo da vida dentro das possibilidades que a gente tem de ser pobre ou ser rico, mas ser humilde, ser simples. A gente procurar entender o nosso próximo, fazer para o nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Toda vez que nós estamos em ação da forma que o Cristo nos ensinou, a gente encontra na nossa intimidade um estado de paz, de harmonia. É a forma que todo mundo quer viver. Porque bens materiais não levam paz para ninguém. Por um período curto, sim. Mas daqui a pouco enjoa daquilo, aí já quer outras coisas. O importante é a paz de espírito. Então, quando Deus nos criou simples e ignorantes, como todo espírita já sabe, Deus colocou dentro de cada espírito a perfeição. Dentro de cada um de nós, na condição espiritual, a perfeição. As pessoas podem perguntar assim: ué, se Deus colocou dentro de mim a perfeição, por que eu ainda estou no mundo de prova e expiação? Nós ainda estamos no mundo de prova e expiação porque não lapidamos ainda a nossa perfeição. Observa que dentro dessa assembleia, nem todos estamos no mesmo patamar evolutivo. Tem uns aqui que se vê uma barata fica aterrorizado. Tem outros que a casa enche d'água, vai até no joelho, ele olha e fica tranquilo. E ainda agradece a Deus, sorri. E sabe que aquelas coisas materiais que serão perdidas, serão mais tarde recuperadas. E isso é uma condição de espírito. Isso é um avançozinho que o cidadão já alcançou. Então, na condição que Deus colocou para a gente, é preciso que nós desenvolvamos essa riqueza que há dentro de cada um de nós. E para que isso seja desenvolvido, nós temos que ter uma referência. E a referência é Jesus. Enquanto nós ficarmos presos em não levarmos adiante as práticas daquilo que o Cristo ensinou, nós vamos ser pessoas que vamos nos aborrecer à toa, nós não vamos procurar compreender o próximo, porque nós estamos querendo algo que está fora do nosso alcance. Assim sendo, nós temos na nossa intimidade a intuição daquilo que a gente faz de ruim. A gente faz de ruim, intuitivamente, a gente percebe que alguma coisa vai de encontro àquela coisa ruim que a gente fez. Quando a gente faz alguma coisa boa que está dentro de acordo com o ensino do Cristo, intuitivamente, nós também sabemos que vamos receber algo de acordo com aquilo que nós fazemos. Então, a condição do inferno é algo que o ser humano cria para ele. Porque dentro das religiões,
do povo primitivo, como aborda Allan Kardec no livro Céu e Inferno, eles não tinham noção do que é o inferno. Então, à medida em que foi aparecendo as religiões, o ser humano criou um inferno como se fosse um lugar geográfico, onde, segundo Allan Kardec, para muitos, dependendo do clima, sendo muito quente, é um inferno de muito fogo, onde, num clima frio, bem boreais, seria um inferno de gelo, onde o meu amigo, esqueci o nome, como é que é o nome, rapaz? O Joãozinho ia ficar muito feliz nesse clima de gelo. Então, tudo isso são criações nossas, né? Então, vamos seguir aqui com o nosso Kardec. Então, intuitivamente, de acordo com o que faz de bem ou de mal, o ser humano vai se sentir feliz ou infeliz, né? As penas e recompensas são o reflexo são os reflexos intuitivos predominantes dos povos guerreiros. Então, os guerreiros têm por satisfação vencer a sua batalha. Eles querem vencer a sua batalha, de qualquer forma. Isso é a riqueza para eles. E qual é a riqueza do caçador? É ter uma caça farta, muito farta. Isso é a riqueza do caçador. Isso é o céu para ele, né? É as benesses que ele pode receber. Do galanteador, né? É ter todos os benefícios dentro daquilo que ele pode alcançar. Quanto mais, melhor. Então, partindo desse raciocínio de que quanto mais conquista-se alguma coisa dentro das suas possibilidades e aquilo te traz felicidade, a doutrina espírita orienta-nos que à medida em que nós vamos alcançando os benefícios que fazemos para o próximo, que certamente é uma beatitude para cada um de nós, e a gente se sente bem com aquilo, cada vez mais queremos conquistar esse campo. Porque quanto mais coisas boas o ser humano faz, melhor ele se sente. Ele acorda melhor, ele tem determinadas enfermidades retardadas. Trabalhar no bem retarda envelhecimento, né? Aí vocês olham para mim e falam assim, nossa, como não faz bem para ninguém? Né? Então é assim que funciona. Cada vez em que nós nos damos em fazer bem ao nosso próximo, nós nos sentimos mais jovial, não fisicamente, mas espiritualmente. Porque a mensagem do Cristo em todo o tempo para nós outros não estava calcado nas coisas materiais. Estava calcado sempre nas coisas espirituais. Tanto é que quando ele estava na casa de Simão Pedro promovendo determinadas curas, né, em que desceu pelo telhado um paralítico de nascença, né, e Jesus pergunta para ele, o que tu queres que eu te faça? Ele, que tu me cures, Senhor. Se é isso que tu queres, levanta e anda. E com toda a dificuldade, ele foi se rastejando, se segurando, levantando, daqui a pouco ele estava andando. E Simão, com pena de Jesus, por ter trabalhado aquele dia todo, disse, agora chega. E ele sai com Jesus, foi para a beira de um lago, ou de um rio, ou de um mar, e ele percebe que Jesus chorava. Ele, mestre, nós tivemos um dia hoje de trabalhos santificantes e tu choras. Ele disse, Simão, tu não vai me entender. Como não posso te entender? Porque eu não estou aqui para colocar remendo novo em tecido velho. Porque de onde ele estava vendo aqueles na qual ele curava, que estava desfrutando negativamente das benesses que Jesus ofereceu para eles. Teve um que estava totalmente com um corpo em chagas, em que as pessoas se afastavam dele. Ele rasgava a camisa e mostrava o físico, querendo desfrutar de todas as benesses daquele corpo físico negativamente. Esse Daniel de Elias, que foi descido pelo telhado,
É Daniel, não, eu não sei o que é de Elias. Esqueci o nome do sem vergonha agora. Esse estava bebendo as últimas gotas dos vinhos, se embriagando. Porque ele não conseguia nada daquilo, por agora se sentir em plenas condições, queria desfrutar de todas aquelas benesses negativamente. Aí a gente pensa, mas beber o vinho faz mal? Não. A lei diz que você pode beber. O problema é se embriagar, né? Porque se não fosse assim, Jesus não tinha promovido aquele montão de vinho lá naquela festa de Canaã, né? Promoveu aquilo porque as pessoas precisavam beber, não para se embriagar. Então tudo tem que estar dentro do equilíbrio. Aquilo que foge do equilíbrio faz mal. Vamos seguir com Kardec. Então Kardec vem e diz assim: mais tarde já se encontra nas crenças sobre a vida futura no misto de espiritualidade e materialismo. A beatitude contemplativa concorrendo com o inferno dos tormentos físicos. Porque à medida em que o homem primitivo já foi tendo a crença, aí já houve um misto de materialismo com espiritualidade. E erroneamente eles entendiam a espiritualidade. Então, quando depois veio Jesus para dar a demonstração, que nós vamos ver em seguida, Jesus sentiu-se limitado de dizer determinadas coisas. Como que Jesus poderia falar determinadas coisas se o homem ou o ser humano ainda não tinha preparo suficiente para poder absorver aqueles ensinos? É a mesma coisa chegar alguém agora, um professor de física quântica, e tentar dar algumas explicações para nós aqui sobre física quântica. Talvez um ou dois aqui possa entender. E o resto vai dizer, está falando grego, porque ninguém está entendendo nada. Para que esse professor aqui esteja, para dar alguma orientação, é preciso que nós tenhamos alguma noção de física quântica. Se não tivermos, não adianta. Então, quando Jesus tentou levar a mensagem, o esclarecimento, ele se limitou, porque as pessoas não tinham o conhecimento necessário para poder absorver o que ele estava tentando passar. Então, na condição de intuição, de céu, de inferno, de vai estar feliz ou vai estar infeliz, isso nós temos na nossa intimidade, como nós temos a perfeição dentro da nossa intimidade, como já falamos no início, que Deus nos oferece isso. E Deus é um Pai maravilhoso, que não temos palavras para falar de Deus. Ele oferece para cada um de nós sempre o melhor. Como Jesus disse, na casa do Pai há várias moradas. A terra é uma dessas moradas. E Deus, vendo a nossa condição espiritual, colocou-nos aqui porque aqui é a nossa condição espiritual. De estarmos na terra, que é o mundo de provas e expiações. E estando aqui, Deus não ia oferecer para a nossa condição um mundo que tivesse abaixo da nossa condição espiritual. Deus só oferece para nós o que é melhor para nós, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Só quem sabe o que é melhor para nós é Deus. Então Deus, quando nos ofereceu a terra, porque a terra, para nós, na nossa condição agora, é o melhor lugar do universo. Aí alguém pode dizer assim, não, o melhor lugar do universo para mim seria estar no mundo feliz. Vá para um mundo feliz agora para ver se vai se dar bem lá. Não vai. Ninguém tem da terra, pelo menos a grosso modo falando, ninguém está com estrutura espiritual para estar num mundo mais bem adiantado do que a terra. A nossa estrutura espiritual é para a terra. Para que nós possamos alcançar uma estrutura espiritual para estarmos no mundo mais bem adiantado, é preciso que a gente se adiante aqui e agora. Porque de graça ninguém alcança nada, né? Você vê, se nós que estamos aqui, as pessoas que têm o hábito de tomar leite, for para um interior desse aí e tomar aquele leite puro que sai lá da vaquinha, eu acredito que a estrutura física não vai suportar aquele leite. É preciso ter esse leite aqui misturado com água,
para que essa organização nossa, no momento, aceite. E a gente vê pessoas de determinado lugar comendo determinadas coisas que a gente olha, se eu comer aquilo ali, eu vou morrer, não consigo comer aquilo. Por quê? Porque aquela organização física está apropriada para receber aquele alimento. Assim é o nosso planeta, né? E dentro do nosso planeta, nós temos o céu e temos o inferno, que não é nada geográfico, é um estado da alma, como diz os espíritos para nós. Se eu quero estar num estado de inferno, que eu maltrate o meu próximo, que eu veja o meu próximo com todas as necessidades e eu ignore, porque eu não estou nessa necessidade, é eu ver o meu vizinho tendo um sufoco, porque a rua encheu, ele está com uma dificuldade danada, eu olho e não quero nem saber, eu moro em cima, eu não tenho essa dificuldade, ele que se vire. Então, toda vez que eu tenho esse procedimento de ver um pedinte estendendo a mão e eu digo para ele, não quero nem saber se ele está com fome ou não, e eu me nego, eu estou criando para mim um estado de inferno. É agora que vai acontecer? É questão de tempo. Porque quando nós estamos com dor de cabeça, que tomamos um analgésico, se bem que hoje estão fazendo um analgésico aí que o efeito é até um pouquinho mais rápido, né? Mas, numa forma comum, se nós estamos com uma determinada dor, para que ela seja aliviada, a gente toma aquela medicação e precisa de um tempo para que essa medicação faça efeito. Assim também são os nossos feitos, negativos ou positivos. Precisa de tempo para que eles surtam o efeito. Aí amanhã, engraçado, estou com uma dor de cabeça, não sei porquê. Fiz nada para ter uma dor de cabeça. Estou com uma dor de estômago, uma dor aqui, uma dor ali. Estou enjoado, eu não estou me sentindo bem. Olha, eu me alimentei bem ontem, dormi bem, mas acordei com mal-estar. Por que será isso? Porque dias anteriores você não fez para o seu próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Você se negou. E em negar, você sente tudo isso. É um mal-estar em casa, é querer brigar com a esposa, com o esposo, com o filho. Por quê? Porque ontem, ou nos dias anteriores, deixaste de fazer aquilo que Jesus te pediu. Aí vem Jesus e diz assim: a todos vocês que me deram de beber, de comer, de vestir, de remédio, visitas, recebe todos os benefícios, vêm para a minha direita. Espera aí, mestre, como que a gente vai para a sua direita para receber esses benefícios, se na qual nós não lembramos de que te fizemos tudo isso? Toda vez que fizeste isso a um desses pequenos, foi a mim que fizeste. Então vocês têm o direito de vir para a minha direita. E para o outro grupo ele diz: a todos vocês que me negaram o alimento, a água, a roupa, a visita, o remédio, vem para a minha esquerda. Espera aí, mestre, nós não lembramos de quando te negamos tudo isso. Toda vez que negaste isto a um desses meus pequeninos, foi a mim que negaste. Então vem para a minha esquerda. A esquerda é o lado do coração. Então veja que Jesus, com todos aqueles que negaram, que fizeram mal, Jesus está oferecendo para eles o lugar esquerdo, que é o lugar do coração, o lugar do amor, vamos dizer assim, em que esses estarão recebendo novas oportunidades no porvir de reparar-se, de fazer diferente. E em fazer diferente, vão alcançar o lugar direito. Então, ninguém está condenado eternamente. Então, quando eu participo de aborto, eu participo de outros assassinatos, quando eu participo de tantas coisas absurdas com o meu próximo, eu criei um inferno para mim. E esse fogo dito do inferno, esse fogo é para restaurar, porque o fogo é renovação, é para queimar o que não presta. Onde eu irei me renovar no sentido de ter novas oportunidades de fazer diferente e ter a parte do céu, onde todos nós almejamos, que é estar em bem consigo próprio, né? Então segue Kardec aqui com o seu outro item. Ele diz assim: Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradamente as crenças, faltando aos homens
conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. Então veja que ali Jesus já dá um toquinho dos mundos habitados, onde ele diz mais à frente, na casa do meu pai há várias moradas, né? Porque nesse item aqui, o homem tem como centro, na época, a Terra. A Terra era o centro do universo. E Jesus estava querendo explicar que isso não era verdade, não. Porque, na verdade... Porque o centro do universo, na época em que nós estávamos na condição de primitivo, a Terra realmente era o centro do universo. Nós não tínhamos outros conhecimentos. Mas à medida em que o homem foi intelectualizando-se, foi descobrindo, através da ciência, que a Terra não era o centro do universo. Tinha outros mundos, e outros mundos, e outros mundos. E todos esses mundos são habitados. Ora, Deus vai criar um mundo para quê? Só para dizer que ele é todo-poderoso? Quer brincar de fazer proezas? Não. Deus é muito sério. E seriedade não é sinônimo de maldade. Não é sinônimo de ruim. Não. Seriedade é sinônimo de fazer as coisas corretas. A gente tem notícia que Allan Kardec era um cara fechado. Mas tinha uma alegria imensa na sua intimidade, uma benevolência indescritível, mas era um homem fechado. E o fato de a gente ver uma pessoa fechada, séria, não quer dizer que aquela pessoa seja... Eu não vou nem chegar perto, porque realmente, quando nós estamos com um semblante fechado, a gente, que anula as pessoas, né? E às vezes a pessoa está sorrindo, é uma pessoa maldosa, é uma pessoa que faz o mal pelo mal e ignora o seu próximo. O ideal é que nós sejamos realmente risonhos, alegres, felizes, mas que tenhamos um coração imenso de bondade. É isso que é importante. Então segue aqui o nosso Allan Kardec. Então ele estava dizendo aqui, então os homens achavam que a Terra, para eles, era o centro do universo. Não lhes conheciam a forma nem a estrutura interna. O homem não conhecia nada disso. Era primitivo, não tinha intelectualidade. As crenças não abordavam determinados assuntos, né? Falava de espiritualidade, como a gente viu antes, né? Era um misto de espiritualidade, materialismo, não conhecia bem. Hoje, aqueles que somos espíritas, que buscamos estudar um pouquinho, a gente já tem uma noção maior da espiritualidade. Porque a gente pega o livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, e a gente vai lá, eu acredito que seja a tábua espírita, e a gente começa a ter noção de espiritualidade e materialismo. Então a gente vai lá na terceira ordem dos espíritos. Quais são os caracteres do espírito de terceira ordem? Os caracteres dos espíritos de terceira ordem são predominância da matéria para que depois dê atenção à parte espiritual. Então veja que aí tem um misto. E nesse misto, os espíritos de terceira ordem, onde nós oscilamos, né, dá mais atenção à parte física. E aqueles que são mais endurecidos, que ainda têm atitudes primitivas, esses nem sequer pensa na parte espiritual, mas o material. O material para ele é tudo, como se aquilo fosse a vida dele, não é. Aí quando a gente vai para a segunda ordem, aí inverte os caracteres. Predominância do espírito. E depois vem a parte material. Por que isso? Porque espíritos de segunda ordem ainda têm necessidade de reencarnar. Porque se não tivesse necessidade de reencarnar, não teria a parte material. Aí a gente vai para espírito de primeira ordem. Caractere geral, espiritualidade. É só espiritualidade, não tem material.
Aí a gente pode botar como exemplo Jesus. Jesus teve necessidade de reencarnar aqui? Não, ele poderia mandar um emissário dele, mas no final eu vou lá, eu quero estar com essa rapaziada, vou mostrar ele na face a face, como é que faz. Aí veio aqui e mostrou, é assim que faz, é assim que faz. Aí eu lembro, quando eu era criança, eu lembro disso, tinha até uma brincadeira de bente frade, né? Fazer tudo que o mestre mandar. Só que Jesus não mandou nada, Jesus só pediu, faz assim que é melhor. Faz assim que é melhor. Tanto é que Judas, quando estava com aquela sacola de moeda, falou assim, vou levar essa sacola de dinheiro com a gente. Jesus falou assim, Judas, pega esse dinheiro aí e vai dar aos pobres. Ele ficou pau da vida e jogou fora. Jogou lá num tanque de água lá, ele ficou chateado. Falou, pô, o que é isso, rapaz? Aí a gente lembra daquele filme Ghost, né? Teve uma cena que aquele espírito disse para aquela freira, né? Pega esse cheque e... Era uma freira falsa, né? Era uma vilã, vamos dizer assim. Aí o espírito disse para ela assim, pega esse cheque e dá para as freiras. Ela foi, mas uma importância alta, né? Eu acho que até um de nós aqui era uma falsa vidente. Acho que até qualquer um de nós aqui com um cheque gordo desse, né? A gente já... Foi assim que ela fez, né? Ela deu e até o cara, acho que fez alguma coisa, ela cedeu. Então, nós temos a dificuldade ainda de dar. Embora que não seja nosso. Se alguém chegar agora aqui e colocar na nossa mão um cheque fraco, de 500 mil, e disser assim, ó, esse cheque é seu. Esse cheque é seu. Mas o objetivo desse cheque é você passar por uma casa de caridade. A gente vai pensar 1 milhão de vezes como é que a gente vai fazer. Se possível, a gente vai tentar descontar para poder dar uma parte e pensar se vai dar outra parte. Ah, não, eu tive necessidade aqui, comprei, me estava precisando. A gente vai inventar um montão de história, mas a nossa dificuldade ainda vai ser essa. Isso é o quê? Ainda é o apego material. Então, voltando à questão da tábua espírita, que está lá a partir da pergunta 100 no Livro dos Espíritos, a gente olha as classes da terceira ordem. A gente oscila. Tem classe na terceira ordem que a gente olha lá, lê as características, eu estou fora disso aqui. Isso aqui eu não estou mais dentro. Tem delas que a gente olha e fala, essa aqui eu ainda oscilo. Pode ver que está. E a gente vai para a segunda ordem e vai às classes. Tem delas que a gente já fala assim, não, isso aqui eu também já faço. Na segunda ordem. Tem delas que fala assim, isso aqui ainda está um pouquinho distante. Né? Então, se colocar um cheque desse na mão de um espírito de segunda ordem, qual seria a atitude dele? Provavelmente ele vai dar. Vai dar e ele pode até ficar pensando, poxa vida, bom cheque, hein? Pô, faz um bom uso, hein? Olha que eu também sou um necessitado. Ele vai até se citar. Ele vai até se citar. Por quê? Porque ainda é o apego material, né? Aí a gente lembra do Chico. Se a gente bota um cheque de 10 milhões de reais na mão do Chico e diz, Chico, esse cheque é para você, é para o seu uso pessoal. Para nós, um cheque de 500 mil, vamos botar assim, um cheque fraco. Assim, ó, esse cheque aqui, estou te dando, mas é para você repassar para a casa de caridade. A gente vai ter uma dificuldade, né? Pô, o cara falou que não é meu. Quer dizer, ele botou na minha responsabilidade, mas não é meu. E a gente vai ficar naquela, né? Segurando pra caramba. Talvez a gente passe até uma cola daquelas adesivas para não sair o cheque da nossa mão. A gente vai ter essa dificuldade. Se botar um cheque de 10 milhões de reais na mão do Chico, falar, Chico, é para o seu uso pessoal. Olha a diferença. Nós recebemos para repassar. E o Chico está recebendo para uso pessoal dele. Nós íamos ter dificuldade de repassar uma coisa que não é nossa. E aquilo que é dele, duvido. O que ele ia fazer? Ele ia repassar. Se não, seria o cara mais rico do mundo. 412 livros publicados. Pobrinho, né? Pobrinho. Então vamos seguir mais um trechinho aqui do nosso Kardec. Aí o Kardec diz aqui que Jesus,
quando veio, que teve a dificuldade de falar para as pessoas sobre as verdades, aí ele falou só das bem-aventuradas, da vida de bem. Falou só das benesses. É semelhante quando nós, espíritas, vamos conversar com uma pessoa de uma outra corrente religiosa, como, por exemplo, os protestantes ou católicos. A gente conversa com eles só sobre evangelho. Porque se nós entrarmos na parte de reencarnação, eles não entendem. Podem até ficar chateados conosco, e se tentarmos dar algum esclarecimento. Agora, se eles vierem conversar conosco, pedindo algum esclarecimento, que na qual esse esclarecimento não pode fugir à reencarnação, aí nós somos obrigados a utilizar a reencarnação para darmos a nossa explicação, porque eles pediram, e nós vamos esclarecer à luz da doutrina espírita, que envolve com a reencarnação, que é a forma da gente se explicar. Mas um bate-papo amigo, não dá para a gente falar sobre reencarnação. Eles não entendem. Agora, para que nós possamos explicar alguma coisa, sem a reencarnação não é possível. Aí Jesus veio e falou sobre só as bem-aventuradas, né? Aí ele diz, as bem-aventuradas, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos os castigos e suplícios corporais que constituíam para os cristãos um castigo de fé. Joana de Ângeles, ela nos ensina que no futuro a palavra culpado, a palavra pecado irão sair do nosso dicionário. Serão substituídas pela palavra responsabilidade. Porque, na verdade, nós não somos culpados de nada. O ser humano não é culpado de nada. Nós somos responsáveis. Porque aquele que é culpado, ele tem que ser condenado. Então, nós não somos culpados para com Deus, diante dos erros que nós cometemos. Nós somos responsáveis. Porque se nós somos culpados, Deus tem, por soberanidade, nos castigar. E Deus não castiga. Deus não castiga ninguém. Deus nos oferece as oportunidades de acordo com aquilo que nós erramos para que possamos reparar. Então ela diz que a palavra culpado e a palavra pecado irão sumir do nosso dicionário. Irá entrar a palavra responsável. Porque quando eu erro, e que eu sou o culpado, eu tenho que ser condenado. E quando eu peco, eu lembro da palavra inferno e queimar no fogo do inferno até eu não existir mais. Então, quando eu sou responsável pelas minhas falhas, eu tenho que reparar. Se eu sou marceneiro e eu construo essa cadeira e eu vejo que ela ficou desalinhada, ela está torta, eu tenho por responsabilidade desfazer e refazê-la para que ela fique em perfeito estado, porque o meu cliente não vai querer uma cadeira torta, ele quer uma cadeira certinha como ele pediu. Então, se eu vi que errei, se eu sou responsável, eu desfaço e refaço, eu estou reparando a minha falha. Agora, se eu sou culpado, a cadeira está torta, não, eu assumo a minha culpa. E o cara vai querer? Não vai querer. Então, a palavra certa, como diz Joana de Ângeles, é responsável. E Deus oferece para a gente as condições de nós sermos responsáveis de reparar as nossas falhas. A Joana de Ângeles também nos diz que na pedagogia, na linguagem da pedagogia humana, o criminoso sempre volta ao local do crime. E na linguagem espírita, o culpado ou o responsável sempre retorna para reparar o erro ou reparar-se. Então, observa que fica mais brando. Porque quando eu erro e que eu receba a oportunidade de reparar, é legal. Porque quando eu reparo, eu estou com a minha consciência tranquila.
Imagine quando eu erro com alguém que não tenho chance de reparar. Eu errei com esse meu amigo aqui. Cometi uma falha com ele. E imediatamente ele viajou, foi para a Bahia, foi para outro lugar qualquer e eu não tenho condição de ter contato com ele. Olha como eu vou sofrer até ter uma oportunidade de estar junto para reparar o meu erro para com ele. Mas se ele não vai, continua perto de mim, e eu reconheço o meu erro, e eu vou, reparo com ele, peço perdão, peço desculpas, embora ele não queira aceitar, mas eu já estou quite. Eu fui tentar reparar. É diferente da culpa e de responsabilidade. Então, segundo ela, a nossa veneranda Joana de Anjos, essa condição vai desaparecer, essas duas palavras, vai vir só a palavra responsável. Um anjo, um cara que se sentia anjo, muito bem vestido, desencarnou, muito bem vestido, uma roupa alva, foi adentrar as portas do céu. Foi ao mais alto para adentrar a porta do céu. Chegando lá, o emissário do Senhor o abordou, perguntou: pois não, meu amigo, o que deseja? Bom, eu fui um trabalhador na terra e eu fui um trabalhador e estou retornando para as paragens mais altas. O emissário foi obrigado a fazer umas perguntas para ele. Meu amigo, você fez o bem pelo bem todos os dias. Você amou o seu próximo? Indiscriminadamente. As criancinhas carentes, se aproximava para ela para levar um leite, uma medicação quando elas necessitavam, nunca perdi isso de vista. O emissário está achando o cara demais, né? Muito bem. E os vícios? O orgulho, vaidade, falar mal da vida alheia, né? Todos esses vícios morais, você conseguiu vencer? Trabalhei dia a dia para que eu tivesse em ordem com essa responsabilidade. Então, esses vícios, para mim, foram todos superados. O emissário achou aquilo incrível. E impressionado com a veste alva daquele que estava tentando adentrar as portas do céu. Aí o emissário parou por um instante, pensou e perguntou para ele: no inferno, você já trabalhou no inferno? Ele disse: não, que conversa é essa, rapaz? Como é que eu vou trabalhar no inferno? Lá as pessoas são mal intencionadas, as pessoas fazem o mal pelo mal, é tudo satânico. Como que eu vou trabalhar no inferno? Ele falou: pois deveria, que é um local que merece ter trabalhadores do seu quilate. Ele disse: não, isso aí é um contrassenso da sua parte. Querer que eu vou trabalhar no inferno? Não, lá não tem jeito não, para lá não vou não. Aí o emissário diz para ele: meu filho, se você quer alcançar as paragens mais altas, é preciso que você vá para o inferno, entre aspas, terra, e trabalhe com seus irmãos, atendendo lá às suas necessidades. Caso contrário, não terá condição de adentrar as portas mais altas. E ele, muito triste, pensativo, retornou. Teve que retornar para a terra, porque a terra é um local de inferno, onde nós precisamos estar de braços a braços com os nossos irmãos para vencermos o dia a dia. Se a gente vê as atitudes das pessoas, né, muitas delas parecem o próprio Satanás. Como que uma pessoa pode ter uma atitude dessa com uma criança? Como que uma pessoa pode ter uma atitude dessa com uma pessoa idosa que quase não consegue andar? E a gente vê determinados tipos de atitudes das pessoas que a gente diz: meu Deus, ou é o Satanás ou é uma pessoa muito primitiva que está reencarnando pela primeira vez. Então, o emissário diz que o bem foi criado para vencer o mal. O bem foi criado para amparar, vencer o mal, fazer com que o mal se modifique. O amor foi criado para que nós nos amemos uns aos outros. O amor foi criado para que a gente se ame. Ora, Jesus falou de amor para quê?
Por falar? Não. Jesus falou de amor para que a gente se ame mutuamente. Tanto é que ele falou, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então a gente precisa se amar um ao outro. E quanto mais difícil a pessoa for, a gente tem que amar aquela pessoa, exercitar o amor. Quando a gente vê uma pessoa fazendo uma maldade com uma criancinha e que a gente nada pode fazer, a gente tem que orar por aquele infeliz. É um doente, ele precisa de ajuda. Precisa muito de ajuda. Nós não podemos entrar na mesma sintonia que ele, senão nós estamos entrando no mesmo inferno que ele. E a gente precisa estar no estado de céu sempre. Nós fazemos parte desse patamar evolutivo. Ninguém está livre de ter na sua mente uma vontade de esganar alguém, de fazer uma perversidade com alguém em função do que ela fez, com outrem ou conosco mesmo. Só que nós, na condição de espíritas e comprometido com o Evangelho do Cristo, não podemos alimentar esse pensamento por mais de 30 segundos. Ele vem, nós não podemos impedir, mas nós podemos sim não deixar que ele se alimente. Isso tem que ser refeito, porque senão vamos ser semelhante ao algoz. E nós não podemos ser um algoz, a gente tem que ser diferente. Ou a gente não participa do Evangelho de Jesus? Participamos. Então, ainda aquele emissário que a gente acabou de contar a história, ele diz, o vício tem que ser combatido, tem que ser eliminado, mas o viciado tem que ser amparado. Por isso que o céu não perde o inferno de vista. Pensemos nisso, lemos O Céu e o Inferno, que é uma literatura maravilhosa, para que cada vez mais a gente esteja mais bem informados das benesses que o alto tem a nos oferecer, para que com o nosso esforço próprio a gente possa gradativamente crescer no nosso patamar evolutivo. Porque nós precisamos olhar o algoz fazendo uma atrocidade com um indefeso e nós não ficarmos revoltados, mas sentir piedade do algoz. Quando isso começar a acontecer no nosso sentimento, podemos ter certeza que espiritualmente nós demos uma boa evoluída. Que Deus nos abençoe a nós todos, nosso domingo seja de muita paz, de muito amor e que sejamos todos muito felizes. Muita paz.